Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, sou o seu host falando diretamente de Tanger, Marrocos, mais uma vez. E comigo hoje temos o nosso co-host, Rafael Lima. Rafa, como você está? Tá falando de onde? Hoje eu estou em Goiânia, tem um lançamento de candidatura, 2 candidatos aqui que a gente está montando a campanha. E eu estou levemente doente, um pouco com essa cara de cansado, mas é porque ontem eu estava em Brasília. Eu literalmente entrei dentro do plenário durante a votação, então pegou alguma peste aqui, eu tô com a moléstia, tem alguma coisa aqui, daqui a pouco eu vou, sei lá, tomar um banho, uma coisa assim para tentar limpar, mas sobrevivemos. Foda. Bom, o nosso convidado de hoje é o Giovanni Negócio. O Giovanni é um empreendedor e profissional de tecnologia de Angola, com mais de 5 anos de experiência no setor. Em 2019, ele organizou o primeiro meetup sobre Bitcoin em Luanda. Em 2020, foi responsável por trazer a DevOps Days, um evento internacional de tecnologia para Luanda pela primeira vez na história. Depois de alguns anos na Buka App, uma startup edtech angolana, ele hoje atua como DevOps Engineer na Alien Group. Giovanni, prazer ter você aqui conosco. Como você está? Tá falando de onde? Opa, Rafael, Francisco, eu estou super bem, falo a partir de Luanda, capital de Angola. Bom, estou muito orgulhoso por ser o primeiro convidado do vosso podcast. Gosto muito de falar sobre nomadismo, liberdade, empreendedorismo e tecnologia. E com toda certeza serei o primeiro cliente angolano também. Assim esperamos. A gente, inclusive, já chegou a ver nas estatísticas e tem, se não me engano, 1% do nosso público de Moçambique, 1% de Angola, provavelmente você e alguns amigos aí. Mas, bom, vamos começar. Creio que um bom lugar para começar essa conversa seria falando, assim, a maioria do nosso público é do Brasil, né? Provavelmente nunca foi para a África, a gente, sempre que ouve alguma coisa de África, provavelmente é na TV ou alguma notícia, assim, grande. Então, para começar, cara, como que é assim o setor de tecnologia em Angola? Como que é esse ecossistema assim de startups e de TI em Angola? Boa. Bom, quando me fazem essa pergunta, principalmente quando é alguém de um outro país, eu gosto de dar um panorama geral, porque ajuda muito a entender, até mesmo a ter uma visão sobre como é que vai ser daqui para frente. Muitos não sabem que Angola é um país muito novo, assim como um país estável. Só para terem uma ideia, nós tivemos uma colonização, né? E depois dessa colonização que terminou em 75, nasceu uma guerra civil entre os partidos que estavam a lutar pela liberdade. Depois vamos focar mais um pouquinho nesse assunto. Então, e essa guerra civil durou quase 30 anos, ou seja, só terminou em 2002. Então, só para vocês terem ideia, o quão Angola é um país novo, assim, como um país instável, a tentar se reconstruir e para tentar fazer alguma coisa. Então, quando comecei a estudar um pouquinho sobre tecnologia, eu fiquei saber que, por exemplo, um dos primeiros sistemas operacionais foi criado em 69, acho eu, na época que Angola ainda era uma colônia, percebe? E quando os sistemas operacionais começaram a evoluir, Angola ainda estava a lutar, estava a investir mais em armamentos e etc. E também porque essa independência calhou numa época em que as grandes potências daquela altura, que ainda são, como a Rússia e Estados Unidos, ainda estavam naquele projeto dele de expansão das suas ideologias. Uma potência a querer mais para o lado vermelho, uma outra a querer mais para o lado capitalista e etc. Então, isso acabou por influenciar muito na nossa guerra civil e, consequentemente, no nosso desenvolvimento. Mas hoje é um país que relativamente estável, apesar de muitos problemas, como a maioria dos outros. E a tecnologia é algo que aqui ainda vem engateando muito. Tem muita falta de mão de obra qualificada, mas é algo que eu acredito muito que o empreendedorismo é algo inerente ao ser humano, e o ser humano sempre tenta procurar alguma solução. Ou seja, apesar dessas todas as dificuldades, desse todo o problema, o pessoal tenta sempre empreender de alguma forma, tenta sempre criar alguma solução, e obviamente, apesar das barreiras do governo, então tem sempre
um pessoal a tentar fazer alguma coisa, seja na área de agricultura, de internet, programação, redes. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente qualificadas, inclusive alguns que já conseguem trabalhar para empresas do Brasil, Estados Unidos e Portugal também. Então, isso é algo que eu vejo que aconteceu muito rápido também, apesar de que, por causa desses problemas que eu citei, isso, consequentemente, não tivemos muita oportunidade de qualificar as pessoas. O nível de escolaridade aqui é muito baixo. Você nota que ainda, apesar de você não ser tão avançado, ou não me considerar assim tão avançado, ou um expert em alguma área, mas o que eu sei, para algumas pessoas ainda é muito avançado. Então, quando você, por exemplo, está vendendo um produto ou um serviço de tecnologia aqui, você tem essa necessidade de educar o teu cliente, ou seja, ele entender que realmente precisa daquilo e como é que aquilo funciona, e para ele também ter mais visão sobre como é que pode valorizar aquilo, né? Então, além desse problema, né, de não ter as pessoas com um nível de escolaridade muito mais alto para poderem entender e estarem mais ou menos alinhado a nível de conversação e para se entender bem, temos também essa coisa de que muita coisa já avançou e nós aqui estamos a tentar fazer do nosso jeito. Claro, isso nos dá também um pouquinho de vantagem, porque os outros já testaram, erraram muito, e nós estamos meio que pegar o que já foi feito, já foi comprovado, e tentar implementar. Mas só que isso não é só copiar e fazer. Eu sempre digo, até quando você quer copiar, você precisa saber. Então, nos falta ainda um pouquinho desse know-how de como pegar aquilo, modelar, contextualizar e avançar do nosso jeito. Uhum. É uma coisa assim bem até geral do continente africano. Quando eu estava em São Tomé, tinha algumas coisas assim nesse sentido de que eles estão fazendo o termo em inglês é leapfrogging, assim, tipo, pulo de sapo, por exemplo, eles não vão nem instalar infraestrutura de telefone fixo, sabe? Não tem porquê. Agora que vai começar a desenvolver tecnologia de telefonia, já vai direto para assim, dados móveis, 4G e tal. Não tem para que começar a fazer o passo do meio, digamos. Ele pode ir direto já para o último passo daquele tipo de tecnologia. Então, até, de certa forma, uma vantagem para chegar no nível atual de tecnologia. Sim, isso que você mencionou agora é bem interessante. Eu tenho um amigo pessoal mesmo, ele é diretor da maior operadora de Angola. Ele tem vezes que nós conversamos sobre tecnologia mesmo, ele é muito bom mesmo, muito experiente. E ele me disse, me lembrei quando falei sobre o 4G, ele disse que, olha, nós cá em Angola não implementamos bem o 4G e estamos a discutir já sobre o 5G. Então, isso é algo que eu acho bem curioso mesmo. Nós estamos a pegar já tecnologia muito avançada, mas nos falta aquilo que eu mencionei, o know-how sobre como copiar aquilo, como modelar e tentar fazer da maneira mais correta para o nosso contexto. Você mencionou a parte da escolaridade, assim, é algo que é muito necessário para quem está no ramo de tecnologia, né? Ter acesso ao conhecimento, porque é uma indústria de conhecimento, né? No Brasil, sim. Acho que no mundo todo, acaba sendo uma indústria que não é tão dependente da escolaridade tradicional, digamos. Você não precisa necessariamente fazer uma faculdade de ciência da computação para se tornar um programador. Como que foi a sua jornada de educação para entrar nesse mercado em Angola? E como você vê que no geral, assim, tem faculdades de tecnologia ou é algo que o pessoal aprende mais na raça mesmo? Bom, geralmente o pessoal de tecnologia já é meio que autodidata, porque eles sempre querem saber como é que as coisas funcionam. E no meu caso não foi diferente. Eu tentei fazer a faculdade e honestamente foi um dos piores lugares que eu já pisei, porque não teve uma boa experiência, sério mesmo. Eu no ensino médio, não sei como é que vocês chamam ali, mas aqui nós temos o ensino médio que são 3 a 4 anos. Eu quis fazer informática. Boa, eu quis fazer informática, mas só que não foi possível, então me empurraram num curso de mecânica. Geralmente aqui o pessoal, como as escolas públicas são poucas, são muito concorridas, quem não teve a nota assim máxima ou exigida para poder fazer um determinado curso, para não estar fora do ensino, acabam por lhe pôr num curso que é mais ou menos parecido. Então me colocaram num curso de mecânica, mas eu não deixava de falar de informática, e tanto que meus colegas já previam que eu ia atuar nessa área, porque eu falava muito disso,
E foi no final do ensino médio mesmo, acho que foi em 2015, que eu comecei a estudar mesmo como autodidata. Naquela altura eu usava um telemóvel mesmo e aprendi a programar. Foi ali que eu conheci o Gustavo Guanabara. Ele parece que não tem noção que muitos angolanos aprenderam com ele, até hoje também. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei um ano sem estudar e foi o ano que eu mais aprendi, do meu ponto de vista. Por quê? Porque foi naquela época que eu estava tentando me redescobrir se realmente eu queria fazer faculdade, se realmente eu queria a, aprender mais sobre tecnologia e também porque as faculdades públicas aqui, as universidades públicas são muito concorridas também e geralmente quem não faz acaba mesmo por esperar para tentar a vaga da próxima vez. Só para terem ideia, eu nasci numa outra província, atualmente estou aqui na capital, que é Luanda, nasci na segunda maior província, que é Benguela, e lá naquela província só tem uma universidade pública, e tem quase 2 milhões de habitantes, então é muito concorrido mesmo. Então eu não acabei por entrar, ao mesmo tempo eu gostei porque eu não queria fazer faculdade, já tinha aquele mindset que eu conseguiria aprender muita coisa pela internet, então e naquela época também o meu pai acabou por me oferecer um computador. Esse telemóvel que eu usava para poder assistir às aulas, eu acabei por vender e paguei a internet, aquela internet Wi-Fi. E comecei a estudar, só que quando a minha internet acabava, eu acabava por ir numa universidade que o acesso na livraria, na biblioteca deles era acesso livre. E a internet deles era muito boa. E, por coincidência, o sistema operacional que eles usavam era Ubuntu. E lá, por coincidência também, me encontrei com um amigo. Na época não éramos amigos, mas acabamos por nos tornar. E ele me ajudou a instalar o Linux, o Ubuntu, no meu computador. E aquilo foi um amor pela primeira vista. Daí eu comecei a aprender a programar, lógica de programação e tal, tal, tal. Em 2017, entrei na faculdade, mas só que eu vi que, cara, eu não sou para estar nesse lugar. Não nasci para isso, para estar sentado, decorar matéria, esperar as coisas acontecer. Não, eu sempre fui alguém mesmo de tomar iniciativas e fazer as coisas acontecer e não depender de alguém formal estar ali a me dizer como é que as coisas devem funcionar. Claro que ele tinha muita coisa para me ensinar, mas para o que eu queria não era aquela fase. Então, eu nem fiquei por um ano. Eu saí no primeiro, depois do primeiro semestre, acabei por receber uma mensagem, não, na verdade um e-mail, de um senhor que eu conheci no evento em 2015 aqui em Luanda, que ele estava precisando de um estagiário que é para poder trabalhar com ele na área de Linux mesmo. Eu falei, cara, então acho que é o momento. Não estou satisfeito com a faculdade, os meus pais estão a gastar dinheiro e naquela época também estava muito difícil porque a Angola estava numa crise que havia começado em 2015, muitas empresas acabaram por fechar. Então eu acabei por aceitar a ideia. O meu pai aprovou muito, ele queria, não sei se ele queria meio que me empurrar para eu começar a ser mesmo homem, mas eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Pelas próprias contas, né? Então eu estava com 19 anos e me mudei para cá em Luanda em 2017, em setembro, eu não me esqueço. Foi a minha irmã mais velha que me trouxe. E, cara, de lá para cá foi muito difícil no início, admito, mas o que eu me tornei hoje, o que eu faço hoje, o que eu ganho hoje, falo que porra, valeu muito a pena mesmo. Muito. Uhum. Eu tenho algumas dúvidas aqui agora. Assim, o movimento que a gente costuma ver, assim, pelo menos no Brasil, de se mudar para a capital, não só no Brasil, no mundo todo, é justamente por motivos econômicos ou de estudo, mas geralmente para conseguir emprego. Sim, Quão sim. concentrado que é a tecnologia, mas também a economia de Luanda, de Angola em Luanda. Tipo, é a única cidade, basicamente, onde tem coisa acontecendo, e eventos ou pessoas, ou assim, mais descentralizado entre algumas cidades? Bom, Luanda é aqui onde acontece tudo. Até tenho amigos que dizem que Luanda foi mal arquitetado. Eu falo, não, Luanda não foi arquitetado, Luanda foi uma consequência natural. Não foi pensado, não foi arquitetado, foi uma consequência natural daquilo que eu já expliquei no início, que foi a guerra. Então, como as guerras aconteceram geralmente nas outras províncias, e Luanda já era a capital, e olha, algo muito interessante, Angola
teve duas declarações de independência. Claro que a escola nos ensinou que só teve uma, mas na verdade teve duas. Um partido declarou a independência aqui na capital, Luanda, que o Brasil reconheceu em 75, como tipo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente. E teve um outro partido que é a maior oposição, que reconheceu numa outra província, que acho que é considerada a quarta, terceira maior província de Angola. Eles basicamente criaram mais um estado naquela outra província. Então teve essa confusão ali. Mas é naquelas zonas onde aconteciam as guerras. Uma das maiores guerras da África Austral foi a Batalha do Cuito Canaval, que aconteceu numa província, na maior província, que é o Quando-Cubango. Acho que é uma das maiores. E Então, Luanda não era a maior província na época da declaração, digamos. Se tornou não, depois por conta da guerra em todo o outro lado. Exatamente. Era o único Então, lugar que Luanda, tinha paz e todo mundo ia para lá. exatamente. É aqui onde tinha as instituições e etc. E o maior partido estava aqui também. E eles comandavam essa zona. Então, Luanda... E outra coisa que eu não entendi das independências é esse outro partido que declarou em outro lugar, ele declarou a independência de Angola ou ele declarou a dependência de Angola, independência de Angola de novo? Tipo, ele o que os outros declararam não conta. Ele declarou a independência dele e criou lá meio que um estado, porque eles até chamavam de Terra das Nações Livres, acho eu. Eu depois passo alguns links para tentaram se seceder de Angola, basicamente. Mais ou menos isso. E até, inclusive, alguns dizem hoje que se separássemos, aquele outro lado seria muito mais desenvolvido, porque a visão que ele tinha, depois vocês vão poder confirmar isso nos vídeos, no discurso dele. Claro que todo político sempre promete um monte de coisa, mas pelo que estamos a ver hoje na prática e pela visão que ele tinha naquela época, nós acreditamos que seria muito diferente, porque também ele tinha muita influência de países mais abertos economicamente, como Israel, Estados Unidos, Inglaterra, França, África do Sul. Lembra que na África do Sul, naquela época, ainda também tinha uma ditadura do apartheid. E já o partido que declarou aqui a independência em Luanda é que tinha mais influência da Rússia, Cuba, e a Cuba ajudou muito esse partido, muito mesmo, enviou muitas tropas aqui. Então, isso acabou por influenciar muito nas consequências que estamos até hoje. Então, aqui, Luanda acabou por ser uma consequência natural, digo eu, porque a maioria acabou por se encarregar aqui por causa das guerras que estavam a fugir. E também, é a província mais pequena em termos territorial, mas em termos de população tem muita gente aqui. Acho que mais de 8 milhões. Ok. Agora que você mencionou que a independência foi feita do lado mais, digamos, comunista, vale talvez entrar um pouco no sistema político de como funciona em Angola, né? A bandeira, para quem não sabe, de Angola tem um facão e uma engrenagem, assim, a versão mato de foice e martelo. Como que é o sistema político aí em Angola? Assim, ainda é muito dominado pela política socialista ou já é mais aberto assim hoje em dia? Pode até ser um comentário meio que radical, mas não estou a ser radical. Para mim, do meu ponto de vista, Angola ainda é um país socialista mesmo. Tanto a nível político, econômico. Claro que nos jogam com algumas coisinhas de economia e de mercado, mas sempre tem aquela burocracia que isso acontece em governos que são mais voltados à esquerda. Tem muito lobby, muita corrupção. É um dos países mais corruptos do mundo. A política é muito centralizada. Aquela coisa das constituições de separação de poder é pura fachada mesmo. Você nota isso mesmo. Nota mesmo. Que o executivo, que é o presidente, basicamente ele é o executivo mesmo. Ele é que dá a ordem final. Claro que você vai ver lá, tem o parlamento ali, tem ali os judiciários e etc. Mas na prática ele é que faz tudo, ele é que manda como é que vão ser, quem vai ser aprovado, os concursos públicos, tipo de empresas que querem entrar aqui, que é para atuar em algum setor, que querem pegar uma obra pública, como a maioria dos países que tem muita corrupção. E com Angola não é tão diferente assim. Politicamente falando, Angola ainda é comandado por Pilão Pelar, que não deixou as suas raízes assim de esquerda, mais comunistas e etc. E a maioria do pessoal que está lá ainda... Sim? Comandado por quem? Você mencionou o nome? Sim, MPLA, que é o partido que está no poder até hoje, desde 75, porque os outros que estavam a tentar
A que sigla tava, é MPLA, né? Isso? sim, é mesmo isso. Então, É comanda até Movimento hoje Popular de libertação de Angola, é de, isso. exatamente, de Angola, é mesmo esse partido aí. Então, isso acabou por influenciar muito nas decisões políticas, nos lobbies, nas corrupções e etc. Claro que tem economia de mercado, entre aspas, né? Tem empresa, você pode abrir empresa, ah, pode pá, pagar os impostos, embora que às vezes tentam fazer de alguma forma para ter algum tipo de incentivo, mas o pessoal já sabe que é quase tudo só de fachada, porque querem parecer bem na fita. E ainda nesse momento que vai ter as eleições em agosto, que já anunciaram a data, está havendo um monte de incentivos que é para poderem, claro, né, aquelas políticas mais populistas de poder aprovar obras, reabilitar estradas, Ah, sim. inclusive abriu uma nova operadora aqui. Antes só tinham duas operadoras móveis. Uma é estatal, a outra é a privada, que é a Unitel, que, por coincidência, coincidentemente falando, é da filha do ex-presidente de Angola. Então, obviamente, né? E demorou muito tempo que é para poderem ter uma terceira operadora móvel, que é para poder operar no país. Então, isso, do ponto de vista, foi mais uma daquelas táticas de aprovar nessa época, porque está se aproximando algo muito importante para quem quer se permanecer no poder, obviamente, e poder fazer as coisas acontecer como sempre queriam, né? Uhum. O... Vale lembrar uma coisa, né? Tinha o Odebrecht em Angola. Se, O olha, escândalo da cara, Lava, sim, o sim, escândalo da Lava Jato chegou em Angola. sim, Então, assim, assim, a se, Odebrecht se tem a uma galera acha que o que o Odebrecht estava fazendo aqui no Brasil era feio, cara, espera pra você ver o que cara, tá acontecendo na África. sim, aqui pá, quase todas as obras eram com eles, quase todos os concursos públicos eles é que ganhavam, quase todos. Na verdade, eu nasci em 98 e quando eu comecei a ouvir falar de construção, cara, a primeira empresa que eu conhecia basicamente foi a Odebrecht e tinha algumas empresas vietnamitas não, algumas empresas chinesas que inclusive construíram muitas coisas aqui, porque quando Angola saiu dessa guerra civil eles tentaram procurar países que pudessem lhe ajudar para poder reconstruir o país. E muitos países se recusaram, e um dos poucos países que aceitou, coincidentemente, foi a China. Então, a China acabou por ajudar muito Angola na reconstrução do país. E, claro, né, nada é dado de graça, né? Não existe almoço grátis. Uhum. Você mencionou que a parte da política hoje em dia é basicamente socialista ainda, Sim, mas por outro lado, assim, a gente se conhece originalmente já tem alguns anos do movimento libertário e você inclusive organizou o primeiro evento de Bitcoin em Luanda. Então, eu uhum. queria saber como que é o movimento de liberdade no geral em Angola. Tem um movimento assim ativo? Tem assim uma comunidade buscando iniciativas de liberdade ou sei lá, implementação de Bitcoin, ou é algo mais assim muito de nicho ainda? Tem algumas iniciativas, tem aqui ativistas que lutam pelos direitos humanos, que lutam por mais justiça, por mais liberdade, mas ainda aqui é muito confuso. O pessoal ainda não consegue ter essa consciência política de identificar quem é quem, o que é, tipo, quem é de esquerda. Embora que isso acaba por ser algo muito simplista, tipo, dizer quem é de esquerda porque tem isso, porque a política é algo muito complexo e as ideologias não têm só uma origem, tem muitas influências externas. E então, mas sendo reducionista, eu na minha conclusão final acabo por não me identificar por quase nenhum movimento de liberdade, porque no final eles querem um governo eficiente e cara, quem estudou economia de verdade sabe que não existe isso, isso é economicamente impossível. Claro que na escola teve uma economia que nos ensinaram que temos que ter um governo eficiente, cara, se você estudar bem economia mesmo, estudar mesmo de verdade, a tua conclusão lógica vai ser essa. Claro que o governo sempre vai coexistir, obviamente,
Mas, usando a lógica, não tens como ter um governo eficiente. Ele vai sempre ser ineficiente. Não tem como. O governo não tem incentivo econômico para dar certo. Então, aqui o pessoal acaba ainda por não ter essa consciência, ou seja, não acabaram por ir tão além nas suas pesquisas ou nos seus estudos, eles só têm esse movimento porque estão insatisfeitos com o partido que está no poder, não porque Entendi. eles sabem que é um partido de esquerda e nunca vai dar certo. Eu acho que isso é tipo mais ou menos semelhante ao Brasil nos anos 2000, em que não existia muito bem essa coisa de assim, ideologias políticas, de movimentos políticos de diferentes espectros, sabe? Não existia uma direita clara, liberais claros, uma esquerda clara, era tudo meio que um misto só de partidos que no final das contas são quase a mesma coisa. Exatamente. Aqui não é tão diferente assim. Hoje a oposição era o PSDB. Que hoje é democrata. Um negócio bizarro, assim. Não, mas uma das coisas que a gente vê, um dos padrões curiosos que gera países livres ou que gera populações livres é justamente um trauma soviético, um trauma de alguma coisa assim. E essa que é a coisa que eu fico curioso se existe na África ou não. Eu queria muito passar bastante tempo a entender isso, porque você tem o trauma de uma guerra, e guerra é feita por estados, e ela mobiliza a economia, ela nacionaliza tudo para fazer a guerra, né? Ela envolve propaganda, ela envolve várias coisas, envolve controle estatal. E você tem um governo e uma estrutura de país que faz o Brasil até parecer bom, né? Pelo que eu entendi. Se ele fala assim, o Brasil pensando bem até... Então, assim, o que as pessoas acham disso? Naturalmente, imagino que vai ter muita gente dependente ou que muitas vezes não consegue ter acesso a outras ideias e ver outros lugares do mundo para pensar outra coisa. Porque isso é uma coisa que eu sinto que existe no Brasil, né? As pessoas... Porque o Brasil é muito grande, muito homogêneo em termos de estrutura institucional, de Estado, você não vê nada diferente. Então você meio que aceita que deve ser assim. Sim. E eu imagino que talvez isso aconteça em Angola, né? Por você não conseguir ter contato com outros países, até porque se você vai ter contato com os vizinhos, assim, o que você vai ver diferente, tipo, honestamente, né? Mas talvez as pessoas não tenham como entrar em contato com outras ideias, mas no mínimo o rancor eu imagino que existe. Tipo, existe aquela galera que fala assim, eu não sei por que exatamente, mas eu estou muito puto, eu não sei dizer como... Isso existe e existe nisso uma semente de liberdade, caso alguém explique? Ou o pessoal só falou, isso aí, esquece, tipo, como é que é isso? Tem esse tipo de pessoas aqui que realmente entenderam que estamos com esse problema por causa disso, porque tivemos um partido que teve muita influência soviética e que quando agarraram o poder foram corrompidos pelo poder e ficaram ali por muitos anos e acabaram por destruir muito as instituições públicas. E perceberam que é algo muito maligno mesmo. Então esse pessoal às vezes acaba por não se envolver muito com política e fica meio que vou tentar abrir o meu negócio ou trabalhar ou fazer alguma coisa para sair daqui. Claro, tem outros que por muitos anos lutam pela liberdade. Tem outros que fazem isso através da música. Aqui a música é algo que é muito popular, o rap principalmente, e na minha opinião, Angola é um dos países que faz melhor o rap. Eu ouço muito rap. Até melhor que o Brasil, olha lá. Porque o rap brasileiro eu acho meio lento e tal. E aqui eu acabei por ouvir muito esse pessoal que me influenciaram muito a entender mais ou menos como é que funciona a política, a justiça, essa cena de liberdade. Porque eu também já tinha esse meu... no meu ser, eu já questionava muito as autoridades. Eu achava meio estranho eu ter que passar na rua, parar, todos os carros terem que parar porque vai passar um presidente, um político. Tipo, alguém faz uma obra, temos que aplaudir porque fez aquilo. Tipo, eu achava isso, sempre achei isso um absurdo, sempre mesmo. Eu achei isso que... Não, tem alguma Mas as coisa pessoas como um todo em Angola acham isso absurdo ou é você? Como um todo, posso não dizer, né? Porque me envolvi muito com os movimentos, me envolvi pouco com os movimentos políticos. Como eu disse, o pessoal aqui que acaba por achar isso absurdo são pessoal que perceberam que o governo está com problema e está a trabalhar mal. Querem um governo que para estar lá eficiente. Já no meu ponto, não. O governo está a trabalhar mal, porque o governo sempre vai trabalhar mal. Ele não tem incentivo econômico para dar certo. Claro que tem também aquelas questões das influências externas soviéticas que acabaram por enraizar muito aqui.
e que se fosse por um partido mais influenciado pelos ocidentais, como os Estados Unidos, Inglaterra, etc., seria mais ou menos diferente por questões econômicas que eu já expliquei lá no início, mas no meu ponto de vista, conforme eu penso, eu já sei que da mesma forma que um partido de esquerda estando ali e nós temos que aplaudir por ter feito uma obra, para mim também é errado nós fazermos isso com um partido com viés ocidentais. Tem pouquíssimas pessoas que têm essa noção, conforme eu mencionei antes de começarmos a gravar, que tem algumas pessoas que acabaram por ser influenciadas por mim, porque eu falava muito disso, na época também que eu estava muito envolvido com criptomoeda, e mais uma coincidência, em 2016, eu acabei por me envolver por criptomoeda porque o Rodrigo Souza, um dos fundadores ele tinha uma corretora, ele morava em Nova York naquela altura, ele também era muito conhecido no movimento libertário, o Rodrigo Souza, ele tinha uma corretora, exatamente, yeah. Não, a Foxbit não, a Blick Trade, acho eu. Ele fez, inclusive ele apareceu uma vez num dos documentários mais populares de Bitcoin. E então ele acabou por publicar no Facebook dele que está à procura de pessoas de Moçambique, Angola, Cabo Verde para trabalhar com ele, para poder administrar as páginas dele, da empresa dele, porque o Brasil estava a aprovar uma lei CLT que ia dificultar um pouquinho o pessoal que estava a começar a contratar pessoas. Eu acabei por comentar, e aí trabalhei com ele, tipo, acho por um mês ou dois, ele me pagava semanalmente em criptomoeda, e eu vendia essas criptomoedas por num amigo que trabalhava numa... Ele era gerente de uma bomba de gasolina e gostava muito também de criptomoeda. Então, acabei por me conectar com ele através do Facebook mesmo. Eu vendia a ele as minhas criptomoedas e foi dali que eu comecei mesmo a acreditar que, cara, uma moeda sem governo central, sem nada e a funcionar assim, eu estava vendo dinheiro vivo porque alguém acreditou nisso e tal, tal, tal. Foi dali que comecei a me mover. Na altura ainda não estava caindo ano, estava lá mesmo, ninguém. Sim. Uma pergunta agora. Acho que isso pode ser interessante assim, para parte da nossa audiência que seja mais de investidores, de empreendedores. É a parte de contratação. Assim, quão difícil é contratar ou demitir alguém em Angola? Porque, em termos de fuso horário, Angola está muito boa ali no fuso horário europeu. Né? Praticamente o mesmo fuso horário de Portugal, na verdade. Sim, então, pode ser um lugar muito interessante para fazer contratações internacionais, digamos, de, sei lá, uma empresa brasileira que está atendendo clientes na Europa ou clientes na Ásia, precisa de um fuso horário mais para lá, só que ainda assim gente que fale português. Quão difícil é contratar alguém, quão difícil é demitir alguém em Angola? Bom, aqui o custo de contratação ainda está mesmo no fato das mãos de obra não serem tão qualificadas. E o pessoal de tecnologia, aqui os empresários também, eu já ouço a se queixarem por falta disso também. Porque ainda não temos aquela cultura, aquele mindset de trabalhar duro ou de trabalhar mais de forma inteligente, ser mais eficiente e tal. Por causa dessas influências que nós tivemos, que o governo meio que controlava tudo, e isso acabou por não criar uma estrutura assim firme de jovens que gostam de trabalhar, de empreender, ou de querer ser mais independente, ou de querer ter mais autonomia, de querer ser mais eficiente no seu ramo de atuação. E, por outro lado, eu vejo que o pessoal da área de tecnologia é mais um pouquinho avançado comparando com o pessoal das outras áreas. Claro, o pessoal das outras áreas também tem pessoas muito boas, porque eu conheço pessoas de muitas áreas diferentes. E o pessoal da área de tecnologia e é que está a pegar mais essas oportunidades de fora. Eu conheço amigos, tenho amigos que trabalham para empresas de fora, mesmo estando em Angola, e outros até que acabam por se mudar mesmo porque a empresa pagou mesmo os benefícios, a passagem, a papelada, ou seja, pagam uma agência porque para poder tratar dessas burocracias todas. Então, contratação, do meu ponto de vista, a dificuldade é mais no sentido de encontrar alguém mesmo realmente qualificado, que já teve algum tipo de experiência, ou pelo menos veio da escola e a escola conseguiu lhe dar uma base boa para conseguir se seguir em frente ou se dar bem no mercado de trabalho. É mais falta de mão de obra do que dificuldades legais, burocráticas, digamos, para contratação. Exatamente. E, claro, né, cada empresa tem o seu nível de burocracia, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho atualmente, o nível de burocracia deles não é alta, é algo bem simples, é uma empresa pequena até, mas
que funciona mesmo bem, e a nível de burocracia. Isso também depende muito da forma de como o empreendedor pensa. Há uns empreendedores que são mais formais, gostam de processo, vieram do ambiente muito corporativo e acabam por carregar um pouquinho essa raiz. Mas é a parte mais do interno organizacional da empresa do que das leis do país de contratação. É algo mais... Sim, sim. Aí sempre vai variar de ser mais simples e de grandes empresas serem engessadas e burocráticas. Mas... E apesar também de que nós temos essas leis trabalhistas, nós temos mesmo uma lei geral do trabalho mesmo. Na verdade, eu confesso que eu nunca li. O que eu preciso sempre perguntar a alguém que já tem mais experiência que eu. Particularmente nunca tive assim tanta necessidade. A necessidade que eu tive foram dúvidas assim rápidas. E perguntei a alguém que é mais experiente que eu, porque graças a Deus estou muito bem conectado. E isso acaba por me facilitar não ter a paciência de ir vasculhar o livro para poder entender alguma coisa. E na semana passada eu me encontrei com um estudante de Direito. Eu falei, cara, eu preciso de alguém que me resuma a lei geral do trabalho. Ele disse, não é possível fazer um resumo sobre lei. Eu falei, cara, estou falando resumir o livro. Ele não estava conseguindo me entender que, tipo, no ponto de vista dele, por ele ser tão direitinho, legalista, não pode haver um resumo de um livro sobre lei. Eu falei, não, estou falando para resumir o livro. Tipo, a parte da introdução não me interessa. A parte em que fala sobre como funciona essa lei geral nesse contexto, tem ali um contexto específico que é da minha necessidade, que pode vir me interessar. Também é algo que eu comento muito aqui. O pessoal gera pouco conteúdo. Eu acho que seria útil algum estudante de direito pegar uma lei geral do trabalho, aquele livro que quase ninguém lê, simplificar, percebes? Pegar cada parte e a pessoa vai pesquisar com base na sua necessidade, do que comprar um livro inteiro que não vai ler tudo só porque vai precisar de mais 2 páginas. Ok, Tio, tem uma pergunta. Você mencionou essa parte de pesquisar e também a parte de ter contatos, assim. Na minha experiência, países melhores de fazer negócio são países em que você não necessariamente precisa estar bem conectado para poder fazer negócios bem. Sabe, tipo, na Estônia, por exemplo, em Próspera, etc. Você pode chegar para qualquer advogado, qualquer empresa, fundar a sua empresa e começar a fazer negócios bem. Já em países, não querendo falar mal, mas, sei lá, São Tomé ou Marrocos, ou países um pouco mais emergentes, você tem que estar bem conectado, pelo menos a nível, sei lá, municipal, político, tem que estar conectado com pessoas no governo, basicamente, que vão permitir você fazer o seu negócio, permitir você entrar num setor. Como você vê isso em Angola? Assim, algo que, se você não está numa indústria, sei lá, de petróleo, você consegue atuar bem de boa na sua, ou mesmo qualquer negocinho precisa ter sabe, algum tipo de conexão local? E eu tenho uma pergunta meio relacionada com isso, mas só para anotar, depois a gente volta. Posso continuar? Não, sim. Só que eu não queria adicionar nessa, mas eu queria ir nessa linha também. Ok. Bom, antes de responder a pergunta, deixa eu contextualizar alguma coisa. Para mim, conexões é mais no sentido de você ser alguém interessante e conhecer muitas pessoas interessantes e acabas por atrair mais pessoas interessantes. E sim, aqui ainda tem essa coisa de você, se queres abrir numa área ainda mais tão complexa como o petróleo, tu tem que ter mesmo conexões políticas. Esses tipos de conexões eu não tenho, que nunca me interessei mesmo. Eu não sou muito de politicagem, eu sou muito mais prático, embora que também sou um pouquinho idealista, mas não no sentido de ter amigos políticos que me facilitassem abrir algumas portas ou algo assim. Mas sim, aqui ainda isso funciona mesmo. Tipo, tu tens que estar bem conectado, ser amigo do governo, que é para poder ter uma empresa num setor muito disputado e muito lucrativo, tipo na área de diamante, de petróleo, que Angola é muito rico nisso. Angola tem muitos recursos naturais, muitíssimo mesmo. Então, isso acaba, por causa daquelas influências políticas, né? Tu acaba por ter essa necessidade de ter aprovação ou de ter essas influências para te ajudarem nesse processo. E ainda assim não é fácil. Tens que ter também capital econômico. Agora, quando eu falo de eu ser bem conectado, é no sentido de eu conhecer pessoas competentes, até algumas incompetentes também, mas que
que a nossa conexão foi algo espontâneo, foi algo porque eles viram que eu sou algo interessante, eu vi que eles também são muito bons naquilo que eles fazem, e por eu andar muito, você sabe que eu gosto muito de viajar, e então isso acabou por eu ser alguém muito bem conectado e uso muitas redes sociais usadas pelos nômadas, como os Internations, que é uma rede social onde eu procuro sempre me conectar com pessoas de outros países, de, de, de diferentes origens e formas de pensar, claro, para fortalecer o meu portfólio profissional, né? E não no sentido por exemplo, de ter a probabilidade de conhecer um amigo. Embora que eu já conheci uma diplomata japonesa aqui, quando mesmo dos International, mas claro, porque os International têm o propósito de conectar pessoas estrangeiras que estão em um país e que tenham uma mente global, que pensam de uma forma assim mais internacional, né? Entendi. Rafa, qual que era a sua pergunta, cara? O que eu queria saber é o seguinte, o que você falou assim, que tem a dificuldade da mão de obra, né? Mas, assim, a minha experiência é que parte da qualificação de mão de obra vem de educação, mas Sim. parte também vem de já tem empresas que estão desenvolvendo essas habilidades nas pessoas. Então, tem um limite do que as escolas conseguem desenvolver. E aí, como você falou também que é um país recente, né? Tem uma estrutura estável aí, tem o que, 20 anos. Quando você vai nesses. Eu estou comparando assim com, por exemplo, mais interior de Brasil, né? Quando você vai nesses lugares, geralmente o que se vê são as pequenas empresas meio que de subsistência, né? Não, o mercadinho, a lojinha de construção, aquelas coisas básicas que sempre tem que ter. E aí tem alguma coisa. Essa cidade tem uma fábrica de sapato. Essa cidade tem Então, assim, o que está começando a sair aí? Naturalmente tem o petroleiro, tem os recursos naturais, mas tem os recursos naturais, você está em tech, mas assim, o que está começando a surgir aí? Como é que está? Porque a gente também tem esse contexto do leapfrogging, né? Você não tem esse desenvolvimento de, então a gente vai colocar linha terrestre, a gente já se pula direto para alguma coisa. Então, o que está surgindo? O que está sendo desenvolvendo? O que está Quais são chamando a as atenção aí? indústrias e setores econômicos nascentes em Angola? Em termos de setores econômicos aqui, continua a crescer muita coisa, tem muita obra aqui, muita obra mesmo. Como eu disse, Angola é um país que está em desenvolvimento, e isso é algo que não falo com muita propriedade, porque eu não sou muito ligado a notícias, tipo, o governo X aprovou Y e tal. Sempre quando eu passo, às vezes, eu vejo uma obra, ou essas empresas que trabalham na área petrolífera, como o petróleo, basicamente quase tudo depende de petróleo, acabou por me aperceber, porque, por exemplo, pode ter alguma crise ou algo assim, ou teve um escândalo de corrupção muito assim elevado que acabou por estar na boca do povo, ou porque entrou uma nova empresa, como por exemplo entrou a Africell aqui recentemente, isso acabamos por saber, né? Acabamos por saber, mas não porque eu acompanho assim essas coisas ou porque estou ligado a alguém que é muito ligado a essas coisas. E também porque, conforme eu disse, tenho amigos que trabalham nessas empresas e acabamos por conversar às vezes sobre como é que está a área de cada um e acabam por nos dar muitas informações diretas sobre como é que as coisas estão a funcionar e se realmente essas coisas que estão a surgir aqui é só de fachada para falarem que o governo está a trabalhar bem ou realmente querem fazer algo de diferente para ajudar em dar mais emprego e etc. Claro que no papel sempre vai ser esse discurso que queremos dar mais emprego, mas talvez deve ter ali um outro interesse. Agora, voltando mais na minha área de atuação, na área de tecnologia, aqui também está surgindo muito movimento de startup. Como o Francisco disse, eu trabalhei na Buca, que é uma startup também, que o escritório deles é num coworking chamado Kiana Hub, que é muito popular aqui, que é a principal organizadora do SeedStar, que é um concurso de startup que nasceu na Suíça, se não me engano, e acabam por incentivar muito esse movimento aqui de startup. E o governo também acaba por incentivar também essas iniciativas. Tem até um laboratório, criaram um laboratório de inovação para resolver o nosso problema de sistema financeiro de fintech. Eu acabei até por participar, porque queria saber de perto como é que as coisas lá estão a funcionar, não porque eu tinha tipo uma esperança de mudar a nação, de querer desenvolver economicamente,
mas porque eu queria ter mais experiência de ver como é que realmente estão a funcionar esses processos, como é que estão a selecionar as empresas, como é que estão a incubar para poderem receberem capital e serem aceleradas, e etc. Tem empresas privadas também, ou movimentos, que acabam por organizar outros concursos de startup. Eu lembro de ter participado num podcast brasileiro de tecnologia que eu mencionei sobre isso. Inclusive, eu partilhei um mapa em que eles basicamente atualizam anualmente o quão está crescendo o movimento de tecnologia em um país africano. E eles mapearam cá em Angola com a ajuda do próprio Kianda Hub, que é muito forte nesse movimento de startup, que acaba por incentivar muito. Isso me deu uma visão de que realmente, apesar dessa dificuldade, aqui o pessoal acaba por tentar fazer alguma coisa, porque eu disse, né? Isso é inerente ao ser humano. O ser humano sempre vai querer procurar uma solução. Você pode fazer ele apanhar, sempre vai procurar alguma coisa. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano vai querer sempre alguma coisa melhor, sair de um estado mais insatisfatório para um estado mais satisfatório, como o Misi bem nos ensinou. E isso acaba por me dar assim uma luz de que realmente tem pessoas aqui que não estão paradas. Eu, apesar de ter me decepcionado um pouquinho com a área de startup, porque eu vi que, cara, estava perdendo muita energia ali, que tem coisas que, até aprendi isso com um amigo, há problemas que o governo não quer que ninguém resolva. E se resolver, acaba por matar muitos negócios dele, muitos negócios dos amigos, do amigo. Então, isso, às vezes, acabam por criar esse tipo de iniciativas para parecer que realmente querem uma mudança, que realmente querem fazer acontecer, mas, no fundo, eles não querem que esse problema seja resolvido. Se for para ser resolvido no momento em que ele decidir que isso tem que ser feito. Mas aí se uma startup começa a resolver alguma coisa, o que acontece? Ela bate em alguma barreira, alguém vai atrás dela, passam leis para bloquear, o que acontece? O que acontece quando você incomoda alguém aí? Cara, aqui os incômodos acontecem mais na área política. Como eu disse, aqui tem muitos ativistas e tal, e, e esse tipo de perseguições realmente são pesadas mesmo. Eu conheci pessoas, não assim a nível pessoal, embora que já conheci alguém, acho que o Francisco lembra, quando eu postei uma foto com um cara que eu falei que me influenciou muito na minha infância, que tu perguntaste quem é ele, e eu falei o MCK, vocês chamam de K, né? MCK. Ele é um rapper revolucionário ativista, e as músicas dele são muito bem construídas, são muito bem feitas. Claro que tem aqueles vieses esquerdistas e tal, mas ele tem uma intervenção social muito boa, que eu, quando era adolescente, quando não tinha muita consciência política, acabei por beber muito da fonte dele e me abriu muito a minha mente. Isso acabou por eu ir em outras ideias e tal, e acabei por cair nos movimentos libertários e tal. Então, esse tipo, a nível de perseguição para esse tipo de pessoa é diferente de alguém que tem uma barreira quando quer, por exemplo, inovar num setor tecnológico. Esse pessoal tem a barreira dele mais ou menos diferente, porque é mais algo econômico e tal, e também porque, da forma que eu disse, que é um país novo que ainda não tem leis prontas para esse tipo de inovações, que do meu ponto de vista não deveria ter no início, porque as pessoas precisam inovar, aprender, errar e falhar, e depois você criar algum incentivo. Ou seja, o mercado acaba por se ajustar nesses apanhos ou nessas quedas, e quando você tenta criar lei para querer tornar algo eficiente através de lei, cara, se você ainda acredita nisso, você está numa fantasia. Que achas que se aprovarem essa lei as coisas vão funcionar bem? Não. A inovação não acontece assim, principalmente na área de tecnologia, que é algo que não é algo assim muito estável, não é algo que é feito assim e vai ser assim por 10, 20 anos. Não, a área de tecnologia muda hoje, amanhã, depois de amanhã. Quais são os setores, assim, na área de tecnologia que estão em mais crescimento? Uma coisa que eu vejo que, assim, tem muitos países africanos que está bombando é a parte de finanças, porque também, novamente, aquela questão de leapfrogging, sabe? Eles não têm uma estrutura financeira tão boa, mas eles já estão indo direto para fintechs, para bancos digitais. Então, eu vejo, por exemplo, bastante coisa assim na Nigéria, bastante coisa mesmo na África do Sul, Quênia, Ruanda. Como que é em Angola? Assim, tem já bancos digitais, esse tipo de coisa? Ou é algo ainda nascente, que não chegou?
A nível de bancos digitais, também é uma luta que está acontecendo aqui. O pessoal quer muito que isso seja resolvido. Claro, os jovens que são da área de tecnologia estão a criar muitas iniciativas disso, mas foi como eu disse, há problemas que o Estado não quer que ninguém resolva ainda. Então, tá a surgir sim, como eu disse, tem aqueles movimentos, movimento não, tem aquele laboratório que o BNA, que é o Banco Nacional de Angola, que é o nosso Banco Central, ele criou esse laboratório para incubar startups ou jovens que têm essa iniciativa de criar bancos digitais. Então, só a forma de como isso está se estruturando, você já Então, consegue se ver você quiser inovar no sistema, você vai num espaço criado pelo Banco Central do pelo Banco país, Central do país, exatamente. e lá você vai criar uma ideia que vai competir com os bancos que já estão estabelecidos no país, que são regulados por aquele Banco Central. Puta boa ideia. Então, cara, tipo, foi o que eu disse lá, quem tem essa forma de pensar, como nós aqui dos três, e aos três, ele sabe que isso é fachada, mas quem ainda não chegou até lá e tal, ele acaba por ter essa esperança, porque, claro, ele acredita muito na Isso engana as tecnologia. pessoas, né? Sim. Isso é uma coisa que eu notei, países que estão querendo fingir que estão fazendo essas coisas, eles criam várias coisas para meio que cooptar quem está querendo montar alguma coisa. Porque se alguém está querendo fazer alguma coisa, você proíbe o cara, ele fica puto. Então, se você criar um espacinho onde ele pode ir lá e sentir que ele está fazendo alguma coisa, é mesmo isso. ele fica lá e enche o saco. É mesmo isso. Cara, eu participei, eu tava lá, tipo, não fui um dos 10 finalistas, mas fui um dos 20. Passamos dos 100, tipo, eram mais de 100. Nesses 100 eles escolhem 20, dos 20 escolhem 10 que vão ser incubados lá para poder receber mentoria e tal. E, inclusive, a empresa que eles contrataram para dar essa mentoria são mesmo empresas assim mesmo, consolidadas, que têm experiência na área de mentoria, que inclusive são estrangeiras, mas é quem está fazendo isso, quem está lá a manusear os paus, quem está lá a dizer como é que as coisas vão ser daqui para frente. Isso é que acaba por não ter algum fim bom ou não ter uma solução assim que o pessoal fala, isso é algo credível que resolve realmente nossos problemas. Entendi. Eu já estava querendo mudar, mas, Francisco, você tem mais alguma pergunta nessa área? Não, por favor. Não, porque a minha curiosidade é como é que é, ou se existe, mas como é que é o movimento liberal, como é que é o movimento libertário aí? Tipo, as pessoas estão se conscientizando, existem ativistas, existem organizações, ou tá todo mundo... Angola, um Instituto deve ter um Students for Liberty aí, porque eu sei que o Students for Liberty só não tá em, tipo, 4 países, que é, tipo assim, Eritreia, que é a Coreia do Norte africana, que ninguém sabe que existe, e mais E por uns acaso, tem dois... muitos eritreus aqui, me confundiram com um deles. Não, é que eu achei engraçado a Eritreia, porque a Eritreia é um país, assim, realmente é a ala psiquiátrica dos países. É um negócio completamente... É meio como tipo, fosse uma Coreia do Norte na África, só que ninguém sabe esse país. Ninguém sabe nem que... A galera vai confundir com a Etiópia e tudo mais, mas eu sei que lá não tem... Eles estão sempre em guerra entre eles, a Etiópia e a Eritreia. Eles estão sempre... Porque também, como eu falei, a Eritreia é sempre jogando foguete alguém, sei lá, foda-se. Mas assim, eu sei que tem essa falta em quase todos os países, mas existe esse movimento, essas pessoas, existem ativistas, e se tem, como é que eles são? É a galera mais antiga, é a galera jovem, da onde que eles estão, o que está acontecendo? Bom, em termos de movimentos libertários, assim formalmente não existe. Tipo, esse é o movimento X, o site deles é esse, ou escreveram esse livro, ou tem esse e-book, ou tem esse podcast, ou esse canal. Não existe nesse sentido. Mas eu conhecer pessoas desse viés, eu conheço. Inclusive, eu faço parte de um grupo do Facebook. É um chat privado, onde tem pessoas que têm viés liberais, conservadores e tal. Mas são pouquíssimas, são por ali umas 15 pessoas. E que entenderam como é que essas coisas funcionam. E, inclusive, alguns escrevem muito mesmo. Tem um cara aqui, inclusive, hoje já escreve para o Instituto Rothbard. Ele escreve, não assim frequentemente, mas tem alguns artigos dele lá. Ele escreve muito mesmo. Ele é do Lubango. Lubango é a maior cidade da terceira maior província de Angola, que é a Huila. Então, ele escreve muito, ele cara estuda muito sobre esse livro, o Leo Rothbard, Dizzy, Wolfbach, Hoppe, o Ron Paul.
enfim, esses caras do movimento libertário que acabaram por criar essas raízes, ele lê muito sobre esses assuntos e eu acabei por me afastar um pouquinho, porque, claro, eu tinha que trabalhar, né, que pagar minhas contas, desde que comecei a viver sozinho, comecei a estar mais ocupado nesse sentido. E, então, eu vejo assim uma, duas, três pessoas. Tem um cara que é muito popular no Twitter, o do Senso Comum. Não, Senso Incomum. Ele é muito seguido no Twitter, esse é o perfil dele. Eu conheço ele pessoalmente, ele também é da área de tecnologia. E, O inclusive, senso em comum no Twitter é angolano? sim, sim. É? Não sabia. Sim, ele é um angolano, Não eu tinha a conheço ele menor ideia. pessoalmente. E é esse cara que eu disse que me citou num podcast que ele foi convidado. E se Não eu pegar o sabia. link, eu passo. Ele disse que acabou por ser influenciado por mim, porque eu falava muito isso nas minhas redes sociais. Uhum. Então, então, de conhecer o movimento libertário é de conhecer umas pessoas que falam sobre isso ou que entendem isso, mas um movimento assim formal não existe também por causa desse problema que eu falei, que as perseguições políticas aqui ainda é algo real, É, ainda isso que eu ia acontece. perguntar, tipo, é seguro você falar dessas ideias? Ou você pode ser perseguido, você pode apanhar, você pode ser Cara, preso, você pode... se cara da oposição que fala que quer um Estado mais eficiente, é perseguido, vai imaginar, eu que quero que o Estado desapareça. Uhum. Tipo, pior. Mas, assim, Então, mas são perseguições, tipo, de alguém aparecer e te ameaçar, ou de você poder ser sim, tipo preso, de. ou... essas Sim, coisas sim, acontecem. sim, ainda acontece, por mais incrível que Uhum. pareça. Tem pessoas Não, ainda eu não que. acho incrível que pareça, na verdade. Eu só queria ter, tipo, claramente falado, tipo, Ah, sim, cara, se eu for lá e fizer um evento de, tipo, digamos, tipo, sei lá, se eu resolver, vamos fazer uma tour Angola, sei lá, foda-se. E você tipo, se você resolve. for fazer isso, tipo, ter uma conferência e falar sobre liberdade, tu podes, claramente, Ah, tá, podes então é isso fazer que eu ia isso. dizer. Tipo, digamos, a gente monta uma conferência da liberdade em Angola, e daí tem você e mais 3 palestrando, e eu e mais, sei lá, 2 estrangeiros aí. Sim, isso pode Tipo, acontecer. Já tem, vai acontecer a inclusive, conferência depois, um mês depois, você é preso por, sei lá, alguma coisa estúpida, totalmente nada a ver e some pro ano, é isso? Ou não? cara, Porque, porque eu isso sei que não tem duvido. países em que isso é uma realidade, sabe? Sim, isso eu não duvido de acontecer, porque eu já vi isso acontecer em algumas outras pessoas que são ativistas mais ativos, que, Uhum. que são mais conhecidos, que fazem muitas manifestações e tal. Mas se tu crias uma conferência formal, convidar algumas pessoas, até mesmo alguns mesmo do próprio governo, porque por mais incrível que pareça, no governo tem pessoas que têm boas intenções, né? Então, e tu podes fazer isso e tal, mas se eles começarem a dar conta que você é uma ameaça para eles, claro que você vai ser perseguido, Uhum. como em qualquer movimento político que tem muita sede pelo poder. Uhum. Entendi. Não, isso é uma coisa preocupante. Isso aqui. Eu sempre falo, a galera fala assim, ah, pô, é difícil no Brasil e tudo mais. Ah, é difícil no Nordeste e tudo mais. Tá, eu tenho alguns candidatos que eu apoio, Uhum. que já foram ameaçados e tudo mais, mas assim, ainda é a exceção. E, cara, eu particularmente vejo que o Brasil, em termos de liberdade, está mais avançado que nós. Em termos de liberdade de expressão, claro que tem algumas coisinhas Ou, aí meu que eu Deus do acho céu, se muito você falar absurdo. isso. Ou seja, o negócio é um desastre completo. Completo mesmo. Sério. O Brasil, em Tem. termos de liberdade de expressão, pelo que eu vejo, claro que tem Uhum. algumas coisas absurdas, conforme aquele vosso ministro recentemente fez, teve a ideia genial de querer bloquear o Telegram. Já bloquearam uma vez o WhatsApp. Aquele caso do Não, o WhatsApp Monark. já foi umas 3 vezes já que bloquearam Sim, aqui no sim, Brasil. já aquele caso do Monark, o caso Uhum. teve um cara aí que está sendo perseguido e tal. Não necessariamente que Tem eu concorde vários. com eles, né? Hã? Uhum. Não Tem necessariamente vários lá que. dos bolsonaristas, o Daniel Silveira lá, que Esses casos chamou o ali. Alexandre de Moraes de Sim, cabeça de ovo, teve o PCO lá que falou sim. que ele era um. Teve o PCO que falou que o Moraes era um. Como é que é? Era um skinhead de toga, aí ele mandou desligar as redes sociais do partido, e todo mundo falou: Ô, mano, Cara, você é um isso eu ministro da acho STF absurdo, desligando as mas. redes sociais do partido, porra. Mas ali no Brasil, ainda em termos de liberdade, comparando com Angola, tipo, liberdade de inovar, de empreender e Uhum. tal, cara, claro que cada país tem as suas particularidades, né? Há coisas que Angola vão ser melhor que o Brasil em coisas assim mínimas, mas em termos de tipo de crescimento, de se desenvolver, de educação, de liberdade de expressão, de criação, claro que o Brasil está muito mais avançado.
Ou, por exemplo, jornais, né? Por exemplo, no Brasil, jornais têm a sua linha e tudo mais, mas eles estão livres para discordar e tal, exceto tem os que o governo anuncia neles, né? Aí, se você discorda, você pode perder os anúncios do governo, tem isso aí. Mas, sim, assim, também tem mas jornais, existe sim, liberdade de imprensa aí, ou é todos os jornais são do governo, e quando surge olha, um e jornal do falando, governo, um jornal antigoverno, ele deixa de surgir, alguma coisa assim. olha, em termos de jornais, a maioria dos jornais são do governo, dos jornais mais populares, tipo, os jornais assim públicos mesmo. Tem alguns que estavam com a administração privada, mas esse ano passado, acho eu, quando entrou o novo presidente do mesmo partido, acabou por estatizar a maioria dos jornais, quando começou a ver que as eleições estavam a se aproximar. Claro que ainda tem aqueles jornais Peraí, ele independentes. estatizou os jornais. Tipo, chegou e falou: o Sim, Estado está confiscando estes jornais, transformando sim, eles em sim, até isso estatais. repercutiu muito. Tem até Eu não algumas sabia. empresas até. Eu Tem não até fazia a menor algumas ideia. empresas até. Não sei se você conhece, Francisco, a Zap, que é uma empresa angolana, é uma extensão Vou da. ver. É uma extensão. Esqueci o nome da empresa, mas também é da filha mesmo do presidente, do ex-presidente. Mas a administração dessas empresas realmente são mesmo boas. Você consegue ver que eles conseguem te entregar um bom atendimento e tal, tal, tal. Ela operou por alguns anos e no ano passado acabaram por fechar porque estavam com algum documento à falta. Ou seja, vocês operaram por X anos, mas agora que eu estou pensando em estatizar alguns jornais de comunicação, eu acho que vos falta um documento, por isso vocês vão ter que parar de operar até vocês terem esse documento. Quem é mais velho sabe que isso é fachada, isso é uma forma de querer tipo, confiscar algumas coisas, ou de querer atrapalhar um pouquinho, ou querer intimidar o pessoal que tenta ser mais ou menos independente. Fora esses, tem aqueles jornais que são mesmo mais radicais em termos de reivindicação, de ativismo, que acabam por falar coisas que você jamais iria ver nas televisões públicas. Uhum. E eu tenho uma outra pergunta que é meio. Eu queria ter feito ela antes, mas já que a gente falou de liberdade de expressão, desse entendimento de comunicação, a gente estava falando de economia, né? Se você for em qualquer lugar do mundo fora da África, o que você vai ouvir é que a África é pobre porque o capitalismo explorou eles. Isso você vai aprender na escola, né? Agora, e nunca é assim, esse ou aquele país. É a África. Tipo, é um troço só, assim. Não era um idiota pra caramba. Mas, assim, da consciência de vocês angolanos, se eu passar por aí e perguntar, cara, vocês são um país pobre, por quê? O que eu vou ouvir de resposta? Na maioria das vezes, Deles. porque o governo é ineficiente por causa da corrupção, porque temos um partido que está há muitíssimos anos no poder, que está há 3 décadas no poder. Essa é a resposta padrão. Mas você pergunta para as pessoas que são mais ou menos conscientes, eles vão te dizer mesmo que porque não temos uma economia do mercado, porque o governo quer se pôr em tudo, que quer estatizar tudo, que só levam as coisas para eles e tal, tal, tal. Essa é a resposta que você vai ter. E essa discussão sobre capitalismo e socialismo não houve muito aqui, conforme eu disse, que não houve tempo de debate. Aqui houve tempo de independência-guerra, tá vendo? Tipo, 75 era uma colônia, quando acabou, teve uma guerra. O debate deles existia um pouquinho, mas era através de guerra, né? Porque estavam a fazer guerra por quem ia comandar o país, não porque estavam lá a debater quem Não é assim guerra fosse. por ideias, era eu quero ter mais canhão que você e acabou. A gente não vai Exatamente, discutir sim. princípio. Embora que tinham aquilo que motivações de ideias que cada um tinha a sua, né? Que um era mais É que afetado pelo. geralmente a galera, assim, quando tem dois lados, a galera quer saber assim, qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado de direita. Às vezes você tem um cleptocrata de direita e um cleptocrata de esquerda, e às vezes você só tem dois filhos da puta mesmo. Tipo, eles não têm uma Exatamente. ideologia. É basicamente isso que nós estamos aqui. Ele só colocou a bandeirinha lá e tudo mais, mas se perguntar pra ele. Sim, sim. Tem No fundo são, conforme diria o Miri, são um bando de socialistas a lutar entre si, mas pela influência que cada um teve em termos de armamento, de financiamento, você acaba por lhes identificar um pouquinho, de ver um pouquinho a diferença deles. Um teve mais o apoio da União Soviética e Cuba, o outro teve mais apoio dos Estados Unidos e os seus aliados como Israel, Inglaterra, França e etc. E eu acabei de pensar uma coisa enquanto você estava respondendo também. Eu estou pensando assim, talvez até exista um trauma de você querer falar de uma nova ideia ou de alguma coisa
e alguém falar, escuta, cara, quando a gente entra nessas discussões e tudo mais, termina em guerra, então vamos não ter isso e só ficar quieto. Isso existe ou não? Sim. Olha, isso existe principalmente quando há eleições. Porque, claro, o partido da oposição sempre acaba por denunciar que houve fraude e tal. E o pessoal, às vezes, acaba por querer manifestar e tal, para querer uma recontagem. O pessoal, os mais velhos, principalmente, acabam por pensar, não, cara, isso Não vale a pode pena, dar deixa os mais caras roubar guerra, mesmo. deixa mesmo eles Que... roubar, isso vai dar mais guerra, e a guerra matou muita gente e tal. E isso acabou por incomodar muita gente também, claro, né, que teve também uma lavagem cerebral, que acabou por as pessoas estarem mais cômodas e o governo acabou por tomar conta de quase tudo. Os jovens, na sua maioria, sonham em trabalhar em cargos públicos e tal, ser funcionário público. Então, isso acaba por ter esse comodismo na maioria das pessoas, né? Por não terem para não ter aquela vontade de querer mais coisas, tá vendo? Outra coisa também que eu acho que é uma daquelas perguntas que revela muito sobre o país é o que vocês consideram uma pessoa que deu certo? Porque eu acho que isso mostra muito sobre como as pessoas veem o Estado, como as pessoas veem morais e tudo mais. O que seria alguém que, tipo, culturalmente, não na sua visão, mas tipo, culturalmente aí seria visto como alguém que deu certo? Quando eu fui na Estônia, por exemplo, os caras falavam, não, é alguém que tem o seu apartamento na cidade, um carro e uma casa no interior e tudo bem. Então a pessoa ela pode ir no interior e viajar e relaxar lá. Então, tipo, isso fala sobre valores e tal, e era sobre ter, tipo, tem 2 casas e um carro. Aqui no Brasil, tipo, pô, 20 anos atrás seria alguém que tá num concurso foda, esse cara deu certo. Ou ele virou médico, ou engenheiro. Hoje mudou. Hoje acho que é um pouco mais. Mas o que seria alguém em Angola que fala, não, esse cara deu certo? O que as mães querem que aconteça com o filho delas. O que é isso? Que queriam também comigo, né? Então, boa pergunta. Até eu vou, depois de responder essa, vou abrir uma tangente sobre um post que eu fiz que acaba por complementar um pouquinho isso. Aqui, geralmente, ver alguém bem-sucedido tem várias características. Para alguns, ou na sua maioria, é alguém que fez a licenciatura, ou seja, que terminou a faculdade, passou num concurso público e está trabalhando nesse concurso e está trabalhando nessa empresa pública e conseguiu uma casa, claro, financiada pelo governo. Geralmente, na maioria, esse é o padrão que tipo alguém que deu certo. Tem outro que é alguém que conseguiu uma bolsa para estudar lá fora, estudou, depois voltou e também conseguiu passar no concurso público e está trabalhando e conseguiu financiamento e ganhar muito dinheiro. Também essa é uma das características de alguém que deu certo. Sabe? E para complementar sobre aquela tangente que eu disse que ia fazer, eu fiz um post no meu Facebook que seria muito interessante até fazer um artigo sobre isso. O porquê que eu acho que a maioria dos jovens tem essa visão. Tipo, eu conheço quase todas as províncias aqui. Aqui tem 18 províncias. Eu gosto muito de viajar, como eu disse. E vi muita gente talentosa. Muita mesmo. Só mesmo que você vê que tem potencial, que se tivesse em uma capital como Luanda ou num outro país, essa pessoa conseguiria ser alguém autônoma ou um empresário ou alguém numa área, num setor que ia se dar muito bem, que ia ser referência para muita gente. Mas acabamos por não ter isso por falta de referência. Aqui nós, a referência são esses tipos de pessoas ali que eu citei, ou seja, esse é o nível de característica das pessoas que seriam bem-sucedidas aqui, deu certo. E por outra, tem aquelas celebridades, as estrelas, os cantores, os atores e etc. Mas só que, como eu disse lá no meu post, eles acabam por não servir como exemplo porque não tiveram um final feliz. Se eu fosse a maioria das pessoas que para mim são meio que referência no sentido deles terem construído algo, embora a dificuldade que existe aqui, eles não tiveram um final feliz. Tem um estilo musical aqui que é muito famoso, que é o Kuduro, que está fazendo muito sucesso lá no Brasil agora. E um dos criadores desse estilo musical, ou desse gênero, ele acabou mal mesmo, muito mal mesmo. Ele não está bem. Acabou na cadeira de roda mesmo e muito pobre. Ou seja, mas no sentido dele ter criado um estilo de raiz, claro, né, que teve outras pessoas também que tiveram uma influência muito forte. Na época muito difícil, numa época que ele conseguiu ganhar muito dinheiro. Nesse sentido, eu consigo tirar um pouquinho da garra dele, da força dele, da visão que ele já tinha sobre as coisas. Mas hoje eu não consigo olhar ele como referência porque não teve um final feliz. E isso
Isso se repetiu por várias gente. E teve pessoas que também acabaram por sair do país por causa de perseguição política. Tem um cantor que é muito famoso, ele chama-se Bonga. Ele, inclusive, o Will Smith acabou por citar ele num programa que também acabou por aumentar um pouquinho a popularidade dele. Esse cara acabou por sair do país por causa dessas perseguições que ele tinha. Ele meio que, na música dele, embora aqui é um estilo musical que não é muito de ativismo, de intervenção social, ele acabava por mandar algumas indiretas. Isso acabava por incomodar muito o governo no poder, ou o partido. E ele, como tinha muita influência e todo mundo gostava dele, ele acabou por se afastar mesmo, mas nunca deixou de falar da satisfação que ele tinha com a forma de como estavam a carregar o país. E, no meu ponto de vista, ele é alguém de sucesso, pela idade que ele tem hoje, já está com quase 100 anos, e pelas músicas que ele fez, e por ser muito conhecido lá fora e aqui também. Eu considero ele como alguém de sucesso, mas não teve um final feliz, porque acabou por se afastar do país dele, não teve muita... Acabou por ser, entre aspas, um persona não grata, tá vendo? Alguém que não é bem-vindo no país dele. Foi exilado. Não exilado, mas teve que sair para mas... sobreviver, digamos. Mais ou menos isso. Claro, quantos anos você falou que ele tem? Como? Você falou que ele tem quase quantos anos? Quase 100 anos, acho que está com uns 70 e tal anos. Ele chama-se Bonga, é muito famoso, muito famoso. Eu achei que eu tinha ouvido errado. Pensei, não, quase 100, como assim? Velho agora. Eu vejo ele como alguém de sucesso, mas não teve, também do meu ponto de vista, um final feliz, porque, cara, eu como defensor da liberdade de expressão, eu acho que se te tiram uma dessas coisas, você acaba por ter um vazio muito grande. Você pode ter um monte de dinheiro e tal, mas se não falas aquilo que você pensa, você acaba por ter um vazio. Entendi. Se vocês me permitem entrar numa tangente, assim, a gente falou bastante da parte de política, da parte de governo, mas eu acho que vale a gente voltar talvez um pouco para a parte mais assim, vida privada, de coisas que dá para fazer, o que vale a pena considerar. A gente falou um pouco sobre a questão das indústrias nascentes em Angola, da parte de investir, da parte de contratar. E agora a gente vê um pouco de Angola assim, por uma vista de nômade, por uma vista de pessoa que está indo passar um tempo, que talvez gostaria de conhecer. Assim, como que é Angola em termos de um lugar para conhecer? Assim, como é, por exemplo, a segurança em Luanda? Como que é a vida social? Assim, tem muita vida noturna em Luanda? Como que é a infraestrutura? Assim, essa parte, no geral, eu queria entender como que é a vida em Luanda. Você falando de vida noturna, viste meu sorriso, né? Sabes que eu gosto disso. Então, a vida, tipo, respondendo a tua pergunta, tipo, Angola tem muitas lacunas, muitas mesmo. Claro, aqui temos muitas paisagens, eu só conheço muitas províncias, e conheci os pontos turísticos mais comentados pelos estrangeiros. Tem lugares que você vai encontrar mesmo os estrangeiros admirados com as belezas naturais que aqui tem. Em termos disso, de beleza natural, Angola tem muito mesmo, que sobra até. Mas agora, em termos de infraestrutura capaz de receber essas pessoas bem, que estão habituadas com luxo, entre aspas, né, com uma vida mais ou menos estável, ali é onde está a nossa maior dificuldade. Para começar, só temos um aeroporto internacional. Claro que vai se inaugurar mais um, na capital também. Então, isso acaba por, às vezes, dificultar um pouquinho pessoas que querem vir aqui para poder fazer algum tipo de turismo e tal. E também, para quem está vindo de fora, tipo, ganha euro, dólar, ou bem matéria real, acaba por ser aquilo que nós nômades chamamos de arbitragem geográfica, porque acaba por ter uma moeda forte, como a moeda de Angola é muito desvalorizada, acaba por ter um poder de barganha muito elevado. Isso é um ponto para quem está vindo de fora. Agora, quando você chega aqui, você vai precisar de um serviço. Não basta você ter um monte de dinheiro, mas não ter um serviço bom. Tá vendo? Tipo, alguém que vai ser o teu guia turístico. Embora que eu conheço um guia turístico aqui que é muito bom mesmo. Já tive com ele, já me guiou em alguns lugares de Luanda. Você acaba por ver muita coisa de Luanda, muita história, aprender muito. Em termos de vida noturna, cara, aqui eu sempre falo, se você quer mesmo empreender, tem capital mesmo para empreender em Angola e está disposto a lidar com toda a dificuldade que nós temos aqui,
e queres mesmo ganhar dinheiro, não queres perder muito dinheiro tipo, em algo muito arriscado como startup, como algo de petróleo que envolve muito capital para poder começar, entra na área de entretenimento, de show business. Da minha experiência, dos 5 anos que eu vivo cá na capital, dos lugares que eu frequentei, das pessoas que eu conheci que são responsáveis pelos eventos que acontecem aqui, pelas conexões que eu tenho, você quer mesmo tem mesmo um dinheiro e queres vir, tipo, passar as férias, passear ou mesmo até empreender um pouquinho, a área do show business aqui você vai se dar muito bem, tipo, área noturna, tipo um bar, festa, eventos, não sei o que, show, tipo turismo, viagem, essas áreas ali, mais de lifestyle, você consegue sim ter mesmo o pessoal que acaba por pagar mesmo, né? Eu sou alguém que gosto muito de noites e vejo muito, acabo por ver muitos estrangeiros também nessas noites porque tem muito dinheiro e geralmente quando o estrangeiro vem aqui para trabalhar, ele acaba por ganhar muito dinheiro mesmo, ele ganha muito bem. Quando uma mão de obra estrangeira aqui, o pessoal acaba por pagar bem. Apesar de que hoje já vejo que a mão de obra nacional, pelo menos na minha bolha de tecnologia, o pessoal ganha muito bem. Principalmente quando você vende tua mão de obra para uma empresa de fora, acabam por te pagar bem. Se você converter ainda mais, fica um valor assim elevado. Baixo, de arbitragem. Aquilo que o Tifers ensina. Então, e também, falando um pouco sobre empreendimento e turismo, aqui nós temos os nossos aplicativos de transporte também, como se fosse o nosso Uber, que é algo que está surgindo muito aqui, está surgindo muito mesmo. Luanda tem 8 milhões de pessoas, 8 milhões. E é uma cidade muito pequena. Como eu disse, Luanda não foi arquitetado, Luanda foi uma consequência natural. Então, acabou por estar uma coisa arcaica e o pessoal aqui acaba por ter muita necessidade de locomoção. E esses aplicativos estão a fazer muito sucesso mesmo. O pessoal aqui, agora todo mundo está a trabalhar para juntar um dinheiro que é para ver se compra um carro e paga um turista para ele pôr num desses aplicativos para fazer Uber. E é algo que realmente está dando muito dinheiro. Eu conheço pessoas que fizeram isso mesmo. E aí também, para quem é tipo viajante, e geralmente vai acabar por solicitar isso, eu recomendo mesmo, tipo, você ter táxis particular, porque aqui, em termos de segurança, não é das melhores. Tipo, numa semana, eu ouvi assalto todos os dias. Só numa semana. Todos os santos dias. Tipo, alguém próximo de mim foi assaltado. Tipo, alguém que eu conheço foi assaltado. Tipo, alguém que teve a sua casa arrombada. Tipo, desse nível mesmo. Então, em termos Isso é de um problema segurança... mais da cidade de Luanda ou é um problema generalizado na Angola, essa questão de segurança? Acontece mais aqui. Obviamente que acontece mais aqui, porque aqui tem muito mais economia, tem muito mais pessoas. Em termos de pobreza, em larga escala, tem muito mais, porque tem muito mais pessoas. E o nível de desemprego aqui é muito elevado. O nível de escolaridade também é muito elevado. O nível o baixo nível de escolaridade é muito gritante também. Então, você acaba por ver pessoas que não tiveram nessa oportunidade de se educar. Claro, né? Não que eu estou a falar que se fosse bem educado, automaticamente eles não teriam essas ideias de assaltar. Mas isso acaba por influenciar muito. Alguém que não estudou, não tem trabalho, não tem ocupação e precisa matar a fome dele. Claro que ele vai arranjar uma forma de sobreviver. Ele não está na mata, ele está na cidade. E quem está na cidade é um ser humano como ele, que ele acredita que também tem alguma coisa e ele acha que é mais fácil assaltar, que eu considero completamente errado. Claro que tem uns que tentam sobreviver de uma outra forma, assim, difícil mesmo, tipo, achar sapato, algo assim. Mas também temos pessoas aqui que vivem muito bem mesmo. Tem condomínios aqui fechados que se você alugar, embora aqui é caro. Tipo, se você for no Airbnb, tu consegues ver aluguel de casas aqui em lugares que são mais ou menos seguros. Eu tenho, inclusive, uma amiga que é embaixadora dos International aqui, é uma rede social que, inclusive, é muito usada pelos nômadas. Ela também acaba por conhecer muita gente através do Airbnb, tipo, pessoas que vêm de fora para poder alugar para poder para poder passar alguns dias ou férias ou mesmo trabalhar, e a empresa acaba por pagar esses aluguel nesses lugares que acaba por ser mais seguro, numa casa mais confortável, com mais segurança e tal. Entendi. Então, para quem está querendo visitar Angola, assim, qual você diria que são os melhores, bairros para ficar em Luanda, e 2, cidades... Estou abrindo no Airbnb agora para dar uma olhada. Fiquei curioso. Lugares para ficar aqui. Tipo, melhores bairros assim, de Luanda e melhores cidades além de Luanda para visitar. Ok, melhores bairros de Luanda.
assim, vou citar mais seguros e, consequentemente, são mais caros. Talatona, Sim. que é um dos condomínios mais caros aqui, os condomínios mais caros que você só encontra mesmo, pessoas mesmo que, tipo, geralmente donos de empresas vivem ali. No Alvalade é uma cidade do município não sei se Maianga é município, mas é uma cidade que é mais ou menos segura, que também tem boas casas lá. Eu já frequentei alguns lugares lá. Inclusive, eu tenho um amigo que recentemente se mudou para a República Tcheca, a trabalho mesmo. Ele vivia numa casa dessas pelo Airbnb. Então, é um local que eu achei mais ou menos seguro. E aí, outro local que seria bom para se viver aqui em Luanda seria na cidade do Quilamba, que é uma centralidade que foi construída pelos chineses, que também é mais ou menos seguro, só que está muito afastado da cidade. Eu não gosto de estar lá, tenho lá familiares, mas não gosto de estar lá porque está muito afastado. Inclusive, se tu for no Airbnb, vais encontrar algumas casas que estão nessa cidade, nessa centralidade do Quilamba. Outro lugar que seria seguro também seria na cidade baixa, tipo, na cidade tem alguns lugares da Mutamba que são mais ou menos seguros. Claro que eu não estou dizendo isso, tipo, querer dizer que nunca vai ser assaltado ou não corre nenhum risco. São mais ou menos assim, lugares que o pessoal que é a tua vizinhança tem um nível de escolaridade mais elevado, ganha mais ou menos bem. Mas ainda assim você tem que estar num constante estado de alerta. Exatamente, sim. Tens que estar sempre de alerta, não pode andar muito com o telefone. Como eu disse, recomendo você andar sempre com táxis particulares. Não é caro aqui, é bem barato. Inclusive, quando eu vou nas noites, eu sempre alugo esses táxis. Prefiro, às vezes, pagar um valor a mais, porque, claro, né? Não é por causa de 3.000 kwanzas que eu vou perder a minha vida. Então, esses lugares acabam por ser mais ou menos seguros. E Só pra gente ter noção, quanto é isso em dólar? 3.000 3 kwanzas mil em dólar. kwanzas? Deixa eu converter. Isso daria menos de $5, acho eu. Okay. Não, é porque você falou, não é por menos de X que eu arriscaria minha vida. Deixa eu só entender Sim, sim. quanto que é. Esse valor que eu esse citei é o X? valor que geralmente eu pago em um táxi, tipo, de noite. Deixa eu ver aqui. 3.000 kwanzas, isso daria uns R$ 34. Eu Tá, li aqui, tá. 1 euro é igual a 460 kwanzas angolanos. Não, tá, mas então o preço eu não me arriscaria minha vida por causa disso é 35 pila, tá. Uhum. Só para os ouvintes terem essa régua de tipo. Sim, percebo. Boa. É sempre bom pensar nos usuários. Então, esses lugares acabam por ser mais ou menos seguros. Estou esquecendo alguns, mas na sua maioria são esses lugares. E se E vocês para irem quem quer uma cidade menor, quem não quer ficar na capital, quem quer, sei lá, visitar alguns outros lugares, quais são os melhores lugares para Eu visitar? quero passear, me leva para um lugar esquisito. Exato. Lugares Quais assim, são os lugares em Angola além de Luanda? eu recentemente conheci Malange, que é uma província mais ou menos próxima de Luanda. Cara, porque lá é onde está um dos dois maiores pontos turísticos de Angola, que são as quedas de Calandulas e as pedras do Cunguandongo. São umas pedras que você não acredita que aquilo foi feito, que aquilo é algo natural. Parece que alguém foi lá e colocou e fez alguma magia ali. E são pedras mesmo negras, são muito grandes mesmo. E fica próximo de um local onde a Rainha Ginga, a Rainha Ginga foi uma das rainhas antes do colônia entrar em Angola. Basicamente, a parte do Congo, Angola, era mais ou menos o mesmo reino, e haviam dois reinos. Havia o reino do Congo e o reino do Ndongo, que estou baralhado um pouquinho mais ou menos isso. E em Malange, onde ficava essa rainha, que se tu fores lá, tem um localzinho onde você consegue ver as pegadas dela, do cachorro dela, e é um dos lugares muito frequentado pelos estrangeiros. Outro ponto é as quedas de Calandula. Cara, quando eu vi aquilo de perto, eu não acreditei que aquilo foi feito pela natureza. É um rio que está desaguar em algumas pedras e em frente dela tem umas linhas de arco-íris que você pensa, cara, como é que aquilo foi feito? É algo que eu fui lá ver de perto, foi muito fixe. Inclusive, fiz um post sobre isso naquele grupo que eu criei dos nômades angolanos. Então, é uma província calma, muito calma mesmo, embora que não tenha muita coisa para se fazer, mas para ir passear, se você quer se aliviar desse barulho que existe aqui em Luanda, eu recomendo 100%. Calmo, barato,
tem pontos turísticos, e o pessoal em noite lá também são muito agitados. Até eu costumo brincar que Malange é Luanda que deu certo, porque as noites lá acontecem, como em Luanda, mas só que com um povo mais calmo, mais tranquilo, mais suave, e um ambiente mais calmo, com menos pessoas. Outra província aqui é onde eu nasci, que é Benguela, que é a segunda maior província de Angola em termos populacional. É um local onde é muito conhecido pelas praias boas que existem lá. Por ser uma cidade muito calma. Claro que atualmente tem alguns lugares que já não são tão amigáveis, mas tem locais lá que você consegue fazer turismo mesmo bom, bom. Você consegue ver a praia da Restinga, Boa Gira. Inclusive, quando eu fui para lá, alugamos uma casa pelo Airbnb e ficamos lá. Tipo, meus amigos ficaram tipo, cara, como é possível? Aqui, o Airbnb realmente está funcionando, ou seja, pessoal das outras províncias, que tá até atitude que geralmente é mais esperado para alguém que já está na capital, que já viu muita coisa e já ouviu muita coisa e começou a executar. Então, lá nós acabamos por ficar nesse Airbnb, numa casa que quando nós abrimos a porta do nosso quarto, você vê uma tranquilidade tão serena, uma praia ali em frente, e foi algo muito bom. E nessa mesma província de Benguela, tem um município chamado Benguela, que é a capital dessa província. Tem locais também que são muito famosos, como a Praia Morena e a Praia da Cautinha, acho eu, que é uma praia onde o pessoal vai muito para ir fazer scuba diving, que é aquelas cenas de mergulhar na água e tal. Tenho amigos que foram para lá para poder fazer isso. Nessa mesma província também tem a Baía Farta, a Baía Azul, que basicamente tem esse nome porque lá as águas são muito azuis e tem casas de praia muito giras. Tu podes encontrar lá alguns resorts que podes alugar, conforme eu disse, você está vindo lá fora com uma moeda mais elevada, tu consegues pagar algo mais ou menos barato. E claro, quem tiver para vir, pode me chamar que eu posso indicar alguns guias turísticos que são mesmo bons, que conhecem Luanda mesmo, ou Angola de cabo a rabo mesmo, que podem te mostrar lugares que você fala, cara, não acredito que isso está pelo mundo. Tem outra província que todo cara que vive em Luanda sonha ir para lá para conhecer, que é Namibe. Inclusive, o Gabriel Pensador, quando vem para Angola, é o lugar dele favorito. Ele já disse isso uma vez. Namibe, Que é o nome? tem... Namibe. Tem uma novela brasileira Namibe. que foi gravada lá, uma novela da Record, que tem a ver com a Bíblia. Gravaram lá por causa do deserto que existe lá. Como eles queriam retratar aquela parte da Bíblia e tal. E aquele deserto é muito... É um dos mais o deserto famosos. da Namíbia, ele já é perto de Namíbia. Exatamente. Yeah. Porque eu nunca tinha me ligado que o deserto do Namíbia entrava em Angola. Eu sempre pensava em Angola como verde. Cara, o deserto do Namibe é em Angola, é uma província aqui. E é muito, tipo, o pessoal é muito cobiçado no sentido de ser lindo, de ter praias muito bonitas. O pessoal gosta de ir para lá para ir poder fazer turismo e etc. Tem outra província que é a Huila, que tem lá um ponto muito interessante, que são a Serra da Leba, que é uma estrada que está num formato muito estranho, parece uma anaconda que está se desenrolar ou algo assim. Se pesquisarem ali, vão conseguir ver que é uma estrada muito interessante, é muito estranho ao mesmo tempo, mas chama muito a atenção das pessoas por causa da sua arquitetura muito diferente. Uma estrada que parece que deu um monte de curvas, também muito conhecido, e é uma cidade que é muito calma também. O pessoal gosta de ir para lá por causa da tranquilidade que tem lá, e vai muitos estrangeiros. E onde o National Geográfico atua muito. Catarina. Como? Essa serra me lembra a Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Acabei de pegar a foto aqui. Ok. O National Geográfico atua muito cá em Angola por causa da nossa biodiversidade. E um dos lugares que eles mais ficam é lá na Huila. Eles têm um projeto chamado Okovango. Se você for no Twitter, eles atualizam sempre o que estão a fazer lá a nível de vida selvagem. Eles acabam por mostrar coisas que nós mesmos angolanos também não conhecemos. E claro, por falta daquele know-how de poder aproveitar essas coisas, acabam por ter alguns estrangeiros para dar esse tipo de auxílios, alguns, claro, que não tão bem intencionados, mas acabam por mostrar muita coisa que nós internamente não acabamos por ver, principalmente nós que estamos aqui em Luanda, porque estamos mais
ocupado com o trabalho, ganhar dinheiro, as noites e tal. E tem outras províncias que acabaram por ser esquecidas, entre aspas, e que tem esses lugares que você fica, cara, como é que isso existe? Tipo, um lugar meu, bem tranquilo e tal. Maneiro. Bom, a gente está chegando no fim do episódio agora. Do meu lado, creio que foram essas perguntas. Rafa, alguma última pergunta para o Giovanni? Não, só isso. Mas achei legal o ponto final de que eu tava olhando tudo e pensando, nossa, que legal. É porque eu sempre pensava Angola como Luanda e mato. Eu não imaginei que tinha parte do deserto mais. Porque eu sei que tem o Delta do Okavango, né? Quando eu era criança, eu tinha muitos documentários que eram gravados, né, no interior de Angola e no Delta do Okavango, né? Que é Botsuana. Então, na minha cabeça era isso, assim, mas legal. Sim. Eu tenho muita Sim, curiosidade para ir para esse cone sul, assim, da África ali, Angola, Moçambique, Botsuana, esses três. Namíbia também eu queria ver. Eu tenho curiosidade Namíbia é disso. muito giro também. E agora que o Charter Cities Institute tá na Zâmbia também, eu tô a fim de conhecer lá. Sabe? Acho que vai levar uns 3 meses para fazer isso tudo, mas um dia, sei lá, não sei. Cara, pode fazer, inclusive, até é meio interessante para a gente, porque nessa região assim está crescendo economicamente, está crescendo oportunidades de investimento, está crescendo nomadismo, por exemplo, lá na África do Sul, principalmente, mas também na Tanzânia. Então, tem vários motivos para se considerar a África, e acho que nesse episódio a gente conseguiu pegar um pouco assim do que levar em conta, tanto ao visitar Luanda, ao visitar Angola, quanto também quem pensa em talvez investir ou fazer negócios. Giovanni, e depois eu quero o Giovanni no podcast que a gente vai abrir também, porque eu acho legal isso. Trazer... No Ideias Radicais? A gente vai fazer um podcast lá, spoilers. Quando esse vídeo lançar, provavelmente já está lançado, tudo mais, já está utilizado. Mas queria ter você lá também, porque, pô, voz de liberdade vindo de outros lugares, né? Então... Massa. Show. Giovanni, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Algum último comentário e onde que as pessoas podem te encontrar se elas quiserem saber mais sobre o seu trabalho? Bom, último comentário, me sinto honrado pelo convite, ter sido o primeiro. E eu também fiquei assim, admirado porque eu comecei a ter as ideias de liberdade por causa do canal Ideias Radicais. Inclusive, eu comentei com um amigo que assistíamos juntos lá em Benguela. E aí ele disse que vai ser bom e me manda assim que sair. Então, e eu vejo sempre que quase tudo que eu imaginava, que eu sonhava, parece que o universo está trazendo tudo de volta. Isso aconteceu com o DevOps Day, que também poderíamos ter comentado, que foi um evento internacional que eu organizei aqui, embora online, mas que convidei muitas referências do mundo inteiro, que quando eu estava a aprender a programar, eram minhas referências e eu acabei por ter contato com eles e até hoje tenho contato deles e quando eu for para esses países vou acabar por conhecê-los pessoalmente. Então, quase tudo que eu vim fazendo, né? Claro, apesar de muita incerteza, mas estava lá sempre a tentar fazer alguma coisa e hoje eu vejo que nesses últimos 5 anos estou a colher alguns frutos e foi sempre porque eu acreditei. Na maioria das coisas que eu fiz foi mais pela fé, não porque eu sabia ou porque eu tinha mesmo a certeza de que era aquilo ou porque eu tinha um conhecimento assim super elevado que vi do futuro, porque acredito que vai dar certo, mas porque eu acreditava mesmo nos meus sonhos, nas minhas ideias. Então, foi um convite muito bom de estar aqui para poder partilhar essas poucas experiências que eu acumulei viajando aqui, lendo sobre liberdade, nomadismo, economia, business e etc. Então, espero que da próxima vez vamos falar mais coisas e acho que é tudo. E muito obrigado. Beleza. E quem quer saber mais sobre o seu trabalho, sobre o que você já fez, onde que eles podem te encontrar? Olha, eu sempre falo, estou em quase todas as redes sociais que você imaginar. Pinterest, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, estou no Fiverr. Pode me encontrar nessas todas as redes sociais. Giovanni Negócio. Acho que o Litve vai colocar na descrição quando sair pro ar. Essa foi a primeira vez que eu vi alguém listar as redes sociais começando pelo Pinterest. Eu nunca tinha visto isso antes. Pinterest, mas tem uma rede social... O Tinder, eu tô no Tinder também. Aí para quem estiver em Angola que demete. Perfeito, mas valeu, Giovanni. A gente vai colocar o link das redes sociais ali nas descrições. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.